A gente escolheu um super assunto para abrir o programa hoje com ela, que eu estava morrendo de saudades. Ela está deslumbrante. Estou falando da nossa nutricionista queridíssima, Janaína Lira. Meu Deus, que musa, meu Deus! Bem-vinda. Você viu ela, Glaucia? Olha isso, gente. Para você, bonita. Bem-vinda, minha amiga. Que bom ter você aqui. Muito bom estar aqui. E a gente escolheu esse assunto. Esse assunto é muito legal. Porque você vai fazer um alerta, principalmente para as mulheres, e eu não sei se vocês já ouviram falar a respeito disso. Se a gente não tiver uma quantidade ali equilibrada, né, em um certo nível do consumo de proteínas, a gente pode ter muito problema. Então, hoje Jana vai dar uma aula sobre proteínas. Aproveitem para mandar mensagem no @vocêbonitatv. E eu queria abrir o nosso assunto te perguntando exatamente o seguinte, para a gente ir do início. Muita gente que está nos assistindo sabe o que é proteína, né? Onde encontramos, mas muita gente não sabe. Perfeito. Então vamos partir daí, Jana. Bem-vinda. Obrigada. Afinal, o que é proteína? Eu gosto de explicar que proteínas são os tijolinhos do nosso corpo. E uma forma simples de entender isso, vamos pensar que proteína é um colar de pérola. Então, essa é a proteína. Então, proteína é formada por vários aminoácidos. Então, cada pérolazinha é um aminoácido. E aí, nós temos várias fontes alimentares com porções diferentes de proteína, que a gente vai conversar bastante hoje. E quando a gente pensa nesse macronutriente, até para não ficar assim isolado no mundo, a gente tem proteína, gordura e carboidrato. Exato. Só esses são macros, né? Exato. O resto são micro. Exato. Bom você falar isso, Carol. O que seriam os macros? Eles têm calorias. Então, por exemplo, carboidrato, 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. Tá. 1 grama de proteína tem 4 calorias. E 1 grama de gordura tem 9 calorias. Então, é tudo que tem caloria. Então, quando a gente faz ali o cálculo do paciente, a gente sabe o gasto energético dele e ajusta para o objetivo, seja para ganho de massa ou emagrecimento, a gente precisa fazer esse cálculo de quantas calorias ele vai consumir por dia e fracionar entre proteína, carboidrato e gordura. Então agora a gente vai para uma parte importante da pauta, porque a gente vai deixar aqui para daqui a pouquinho as fontes e a quantidade que a gente deve ingerir, principalmente quando quer ganhar massa, mas quando quer também perder gordura. Será que a proteína pode ser aliada? Eu vou começar aqui com as caixinhas, Jana, que a gente vai então fazer o alerta super importante. Quando a gente não tem a quantidade ideal de consumo, a gente tem queda de cabelo? Sim, essa é a maior queixa no consultório. Nutri, meu cabelo tá caindo. E aí, quando a gente conversa ali na consulta, tem uma parte que é recordatório alimentar, que o paciente conta pra gente o hábito alimentar dele e acende um sinalzinho de alerta de cadê o consumo de proteína. Então, vamos lá. Cabelo não é prioridade para o nosso organismo, infelizmente. Mas precisamos de proteína para produção do cabelo, que é a partir da queratina. Então, se você não consome a quantidade adequada de proteína, como que o seu corpo vai mandar proteína para o seu cabelo ficar pleníssimo? Então, a gente tem prejuízo no crescimento, é um cabelo que para de crescer, e queda do folículo, porque tudo é constituído de proteína. Que coisa! Então, assim, extremamente importante a gente falar tanto desse assunto. Agora, antes de eu ir para o próximo possível problema, por que cada vez mais, então, tem uma dificuldade do consumo da proteína, Jana? Porque isso eu peguei na pré-pauta ali e fiquei ali, né, pensando, falando, poxa, eu preciso perguntar para a Jana. Eu percebo no consultório que mulheres têm uma dificuldade maior no consumo de proteína. Gosto de dar muito esse exemplo, churrasco. Homens, quando vão ao churrasco, gente, enquanto a churrasqueira estiver funcionando, eles estão comendo e eles não passam mal, não ficam com empachamento, nada. Nós, mulheres, já é diferente. Então, faz um prato, né? Então, assim, fiz uma refeição e muitas se queixam de constipação intestinal após o consumo de uma quantidade de proteína, ou então digestão, hipocloridria, que é falta de ácido clorídrico para fazer a digestão dessa proteína, ou hipercloridria, quando você tem muito ácido clorídrico e tem aquela queimação. Mas nós, mulheres, gostamos de algo chamado
carboidrato. O que a gente faz quando tá tristinha na TPM? A gente vai no carboidrato. Então, muitas vezes, a gente acaba esquecendo do consumo de proteína por conta do consumo de carboidrato. Então, pode ser até inconsciente. Acredito. Vai, sei lá, vai comer uma massa, aumenta o carboidrato e acaba diminuindo a proteína. Isso. Vamos lá, vamos seguir com as nossas caixinhas. Então, agora que a gente entendeu por que está diminuindo, mais um alerta. Temos então aqui, ó, resfriados ou infecções. Isso, olha só, para a produção de anticorpos precisamos de proteína. Anticorpos são proteínas. Então, a gente falou muito sobre nutrientes relacionados com imunidade, mas se o consumo proteico não estiver adequado, a gente também não consegue. Não tem como fazer produção de anticorpos. Muito bom. A próxima caixinha é flacidez, que eu já bati o olho ali, ó, e essa grita, não sei porque que tá no meio, mas eu acho que é exatamente isso, hoje vamos falar desse assunto. Tá aí, sem proteína, não tem pele durinha. Ó, pele, unha e cabelo não é prioridade para o organismo. A gente sabe que a partir de uma certa idade a gente tem a queda, né, de colágeno. Então eu vou só suplementar colágeno. Não resolve. Precisamos primeiro adequar essa ingestão de proteína e depois suplementar o colágeno. Porque lembra, colágeno, proteína. Quebrou em aminoácido, o corpo ele é muito esperto, ele vai mandar para quem estiver precisando. Entre sua pele, que está flácida, e o seu coração, que tem músculo e precisa bater, quem que o corpo vai dar prioridade? É pro coração. Exato. Então, vamos para a próxima caixinha, que eu quero daqui a pouquinho falar sobre isso do colágeno também, que eu sei que o pessoal tem muita dúvida. Fome, é verdade, porque proteína aumenta a saciedade. Exato. Aquele prato de macarrão, passa 30 minutos, 1 hora, tô com fome. Então, eu sempre falo, para ter saciedade, composição do prato tem que ter carboidrato, proteína e fibra. Então, proteína aumenta muito a saciedade. Vou lá e já volto pra gente para a última caixinha e contar onde a gente encontra proteína e quais são as melhores, não é verdade? Ótimo. Jana vai dar essa dica também. Manda perguntinha na @VocêBonitaTV. Por lá, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público na @VocêBonitaTV. Estávamos falando então dos problemas, né, do consumo inadequado, abaixo ali do que deveria ser de proteínas. E a última caixinha tá ali. Fadiga excessiva. Fadiga excessiva. Então, aquela pessoa que está fazendo uma dieta mais restritiva em calorias e o consumo de carboidrato, que é o primeiro macronutriente focado em energia, está baixo, nosso corpo pensa assim, se não tem carboidrato, teremos que ter proteína. Mas, se o consumo de proteína também está baixo, de onde vai vir essa energia? Não vem. E um ponto muito importante, hemoglobina, que transporta oxigênio, então ali nossas células sanguíneas, também dependem de proteína. Então, não é só essa questão de energia, vira algo fisiológico também. Quando a gente está sem energia, Jana, o corpo acaba tirando então do músculo para compensar? E a gordura? Quando é que o corpo tira da gordura? O corpo é muito inteligente, porque ele pensa assim, ó, se essa pessoa não está comendo, ele é poupador. É melhor eu tirar 1 grama que tem 4 ou 1 grama que tem 9? Não tá comendo, vamos segurar aqui essas 9 calorias. Você tá brincando? Não. Gente, por isso que é tão difícil essa resistência, enfim, o emagrecimento. Exato. Porque primeiro ele vai tirar do músculo. Assim, se a dieta estiver inadequada. Uma dieta bem equilibrada, que você tá falando no começo, da questão de emagrecimento. Então, é emagrecimento com manutenção de massa magra. Tá. Eu vou ajustar esse carboidrato, mas eu vou ter que aumentar um pouco essa proteína. Então, aí a gente não tem esse prejuízo. Sempre no processo de emagrecimento tem um pouquinho da perda de massa magra. Mas uma dieta bem calculada, a gente fala assim, o mínimo você vai perder de massa magra. Entendi. Então, a gente fala para cada 4 quilos, 1 de massa magra. Agora, se o paciente perdeu 4 quilos e foram 4 quilos de massa magra, tá tudo errado. Tá tudo errado. Vamos aproveitar então e contar pro pessoal de casa as fontes de proteína. Fontes de Meninos, proteína. vamos mostrar aqui a nossa mesa. E aí acho que a gente começa, né, as de origem animal e depois a gente vai falar dos graus. Perfeito. Então aqui temos um copo de leite, normalmente leite 200 ml tem em torno de 6 gramas de proteína. Ovinho, um ovinho tem em torno de 6 gramas de proteína. Queijo fica entre 3 e 6, dependendo da fatia, da quantidade que a gente colocar. Importante falar que a quantidade de proteína do queijo não altera, tá? Sendo um queijo branco ou um queijo mais amarelado, mas o que muda é a quantidade de carboidrato e de gordura. Então, o queijo amarelo tem mais gordura e menos carboidrato. O queijinho branquinho vai ter mais carboidrato e menos gordura. Então, dá para ajustar aí de acordo com a estratégia de cada paciente, de acordo com cada individualidade. Perfeito. Aqui
Carne, 100 gramas fica em torno ali de 30 gramas de proteína. Aham. E o frango, em torno de 100 gramas, fica ali em torno de 28 gramas de proteína. Tá, e é a proteína mais magrinha, né? É a mais magrinha. Peixinho também, né? Peixinho Dependendo também. do peixe, né? Porque Tá. o salmão ele é um peixinho mais gordinho, mas que também tem seus benefícios por conta do ômega 3. Mas é muito importante, de acordo com a dieta, a gente vai ajustando de acordo com o objetivo, né? Dos cálculos tudo certinho. Já já a gente fala dos grãos, que já chegaram perguntinhas. Quem Oba. escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Mari. Beijo. Qual é pior, a falta ou o excesso de proteína? Mari, os dois são péssimos. Nosso corpo funciona muito bem em equilíbrio. Então, olha só, em excesso a gente pode ter prejuízo renal, né? Em falta, a gente também tem vários prejuízos. Pensa que proteína, ela está relacionada com enzima, hormônio, transporte. Então, assim, não vai fechar essa conta. O importante é o equilíbrio sempre. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, é isso? Dani Claire, obrigada. É verdade a informação de que o excesso de proteína pode, então, prejudicar o sem zero que você estava dizendo? Sim, super verdade, mas é importante ter uma individualidade. Por exemplo, acima de 2 gramas, 2,5 gramas por quilo de peso, a gente já acende o sinal de alerta. Tá. Mas, por exemplo, se for um paciente que compete bodybuilder, fisiculturista, gente, a quantidade de massa magra que ele tem no corpo dele é muito maior do que uma pessoa praticante de atividade física ou atleta de outra modalidade. Então, tem essas particularidades também. Mas, por exemplo, para um paciente de hipertrofia, a gente sempre faz ali análise de exames para ver como está a função renal, Olha só. função hepática, é muito importante, até porque em alguns casos é necessária a suplementação. E aí, já já a gente vai falar dos suplementos à base de proteína também, que hoje tem proteína vegana, além do whey, tem muita coisa. Mas o que é importante também comentar, Jane, eu queria que você ensinasse todo mundo a fazer esse cálculo. Como é que a gente calcula, então, o que deve ser a ingesta da proteína? Porque quando você pega, ó, que nem a Jana falou, um filezinho de carne, em 100 gramas tem mais ou menos 30 gramas de proteína. Então não quer dizer que você vai comer a proteína, o frango ou a carne, e ele é todo de proteína. Ele tem outros nutrientes, até a gordura, tem água, enfim. Exato, é isso mesmo, Carol. E aí? Então, por exemplo, de 0,8 a 1 grama para um paciente sedentário. Sedentário. Então, aquela pessoa que não treina, de 0,8 a 1 grama por quilo de peso. Como eu não sou boa de conta de cabeça, então eu vou aqui arredondar para os 60 quilos. Perfeito, manda bala. 60 gramas. Assim. 60 gramas de proteína. Dia. Tá. Dia. Então, tipo, dica, fracione ao longo do dia, porque também não adianta consumir só no almoço e no jantar. Então, tem que ter ali alguma fonte no café da manhã, no almoço, à tarde, no jantar. Então, ir fracionando ao longo do dia. Tá. E para praticantes, a gente usa de 1,2 até 1,5. Então, por exemplo, nessa questão de manutenção de massa magra. Para casos de hipertrofia, a gente pode usar até de 1,8 a 2 gramas. Então, vai aumentando de acordo com a demanda. Claro que, junto com o ajuste de proteína, também tem um ajuste de calorias. De calorias, porque a carne é quase que o dobro, os mesmos 100 gramas que o franguinho. Exato. E aí tem que tomar cuidado também. Tem que tomar cuidado. Então, por exemplo, alguém que quer ganhar massa magra, eu posso fracionar mais isso, porque a dieta dele vai ter mais calorias. Tá. Uma pessoa que quer emagrecer, eu posso fracionar também, mas eu vou ter que apertar um pouquinho em alguns horários. Entendi. Ela vai poder, se ela gostar muito de carne vermelha, comer em todas as refeições. Isso. Agora, uma dica, lanche da tarde, que todo mundo fala que sente muita fome, é legal colocar uma fonte de proteína. Tá. Porque é um horário que a gente tem a queda do triptofano, então a gente precisa de produção de serotonina, e triptofano é um aminoácido. Então, se a gente coloca ali o carboidrato e a proteína, fica uma boa combinação, dá aquela saciada e a gente chega tranquilo até o jantar. Tá certo. Mais perguntinha do público. Obrigada, Jane. Beijo. Substituir a proteína em pó é melhor, aproveitando para falar então dos suplementos. Depende, Jane. Se você tem alguma queixa de digestibilidade, então você come, você passa mal, já fez o tratamento com acompanhamento multidisciplinar, então médico, nutricionista, e não deu certo, pode ser uma opção, mas não em todas as refeições, com acompanhamento, para ajustar e para olhar a composição desse suplemento. Então, que tipo de edulcorante que tem, né? O que tem nessa composição, se ela é mais limpa, se não é, isso também é um ponto muito importante. Tá aí.
Para fechar, que eu já estourei tudo que podia e que não podia, vamos fechar com os grãos, porque aqui tem uma questão. Quem segue o estilo de vida vegetariano, vegano, vai ter uma dificuldade para essa ingesta adequada de proteína. Porque, gente, se a gente for comparar, e eu acho isso interessante a gente pensar, o valor nutricional de de 100 gramas de grão de bico é completamente diferente de um valor nutricional de 100 gramas de frango. E se a pessoa colocar isso e viver disso para atingir a quantidade adequada, ela vai ter... A conta não fecha, A conta não gente. fecha, vai engordar. Não é verdade? É muito comum um paciente que, me tornei vegetariana e não ajustou a dieta, chega no consultório e começa a ganhar peso, porque o consumo de carboidrato vai para 70% às vezes. Entendi. Só para vocês terem uma ideia, a gente fala ali de 50% de carbo por dia. Aham. Vai para 70%. Então, 100 gramas, por exemplo, de feijão tem 6 gramas de proteína. Isso. Aí tem que fazer o ajuste ao longo do dia e suplementação é uma aliada. Porque tem outros nutrientes, né? Então, o ferro, a questão de biodisponibilidade, vitamina B12. Então, eu gosto de suplementar, sim, alguns horários para a gente atingir essa recomendação. Então, é claro que vai se alimentar disso. Sim. Inclusive, quem não é vegetariano e vegano também, Sim. né? Entra na contagem. No entanto, se faltar proteína no dia, não pode ser mais dessa fonte. Exato. Tem que ser de uma suplementação. Porque aí a gente consegue aumentar a dose. Então, às vezes, num scoop, já chega a 20 gramas de proteína. Entendi. Enquanto aqui em 100 gramas, são 6. E a velha história, né, Jana? A proteína, assim como a gordura, assim como o carboidrato, eles têm a sua quantidade recomendada. O que pode comer à vontade ainda é o quê? Pra gente fechar essa pauta maravilhosa. Ai, meu Deus, gente. Eu vou fechar com aquela minha frase clássica. Não A pode diferença do remédio e do veneno é a dose. Então, para mim, equilíbrio é tudo, comam com moderação. Nem a salada, gente, nem essa brincadeira. É porque daí também coloca tanto tempero que daí até a E salada às vai vezes sair aí do... sobe muito a quantidade de fibra, vem fator antinutricional. Então, assim, Entendi. equilíbrio, gente, dá tudo certo. É isso, é isso. Eu vou deixar o contato para vocês desta maravilhosa, que é nutricionista, que está sempre aqui com a gente. Você está linda, parabéns, viu? obrigada. Adorei te ver. Vai lá no @nutri.janaínalira, tudo junto, @nutri.Janaína Lira, tudo junto, vocês já encontram o trabalho dela. Chegaram várias perguntinhas, se depois você tiver um tempinho para Vou responder, responder, viu? pode deixar. Beijo, obrigada. Beijo, obrigada a adorei, vocês, muito amei. bom. Tá vendo, gente? Tudo com equilíbrio.